Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o Filosofando, hoje abordando um dos maiores entraves à evolução da humanidade, a questão do preconceito. Ainda nos reportando aos conteúdos do nosso portal de estudos, recomendamos que acesse no menu o magnífico texto de José Herculano Pires, que tem como título Síntese Conceptual, além das não menos interessantes páginas Os Espíritas, os Pensadores e Ideias Precursoras. Deixem também os seus comentários no facebook.com/cfeorg. A sua opinião é muito importante para nós. Certamente, por isso que nós estamos divulgando sempre, não é? E com, sem dúvida nenhuma, o apoio da TV Mundo Maior, que está aqui conosco, né? Muito bem, Márcia e amigos do Filosofando, Jesus de Nazaré convivia com todos e a todos abrigava em seus eflúvios de amor e de compreensão. Porém, nunca condescendeu com os erros humanos. Ao invés, educou amparando, dizendo após afastar as obsessões, vai e não peques mais, para que não te aconteça o pior. Ou seja, vai e não tornes a errar. Porque sabia que a fragilidade e a ignorância humanos eram os responsáveis pelo sofrimento vivido ou compulsoriamente imposto. E para tanto prometeu enviar o Paráclito, que complementaria os seus ensinamentos e derrogaria os erros humanos a ele impostos ao longo dos milênios. Nós estamos nos referindo à doutrina espírita, que é o Paráclito prometido, né, o Consolador. A filosofia espírita trazendo consigo ensinamentos eternos e imutáveis. Imutáveis por quê? Porque nunca sujeitos às opiniões e críticas humanas. Imutáveis porque eternos. Vale para este planeta, bem como transita em todo o universo, porque a casa do Pai é imensa. É produto do amor de Deus para com todos. É desprovida de mitos e de alegorias, de pretensas verdades, porque a verdade é uma só e foi trazida por Jesus e completada pela filosofia do Espírito, o Espiritismo. Ao longo de alguns programas, nós estaremos comentando, como de costume, os desdobramentos do tema preconceito, ou seja, homofobia, intolerância religiosa, preconceito contra a mulher, contra o idoso, contra a discriminação, ou melhor, a discriminação racial, xenofobia, etc. Abrir mão do conhecimento espírita é deixar-se cativar pelas armadilhas da opinião que não pensa, que não reflete as consequências e, o que é pior, arrasta multidões em torno de posturas e de raciocínios equivocados. Fique conosco, mas atente. Para que você possa realmente compreender, é necessário estudar a filosofia espírita com afinco, revendo as suas opiniões e num ato de coragem e de grande interesse pelo seu próprio bem, abrindo mão de conceitos preconcebidos e alimentados pelos modismos atuais. O conceito de preconceito, segundo os dicionários, é um juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares, tradições considerados diferentes ou estranhos. Costuma indicar desconhecimento pejorativo de alguém ou de um grupo social ao que lhe é diferente. As formas mais comuns de preconceito são social, racial e sexual. No Brasil, preconceito é crime. De modo geral,
o ponto de partida do preconceito é uma generalização superficial chamada estereótipo. Exemplos: todos os alemães são prepotentes. Mais um exemplo: os portugueses são ignorantes. Um outro exemplo: os brasileiros são alegres, pacíficos e adoram futebol. Além do conceito de raça pura, dentre outros. Portanto, nesta série, como nós já dissemos, estaremos abordando homossexualidade e homofobia, preconceito racial, discriminação, intolerância, preconceito sexual, preconceito social, intolerância religiosa, efeito halo, bullying cibernético, misandria, misoginia e xenofobia. Misandria e misoginia são preconceitos contra o homem e contra a mulher. Intolerância contra as posturas masculinas ou femininas, ou a natureza masculina e feminina em si mesmas. Sócrates trabalhou o conceito das palavras. O conceito traz para a consciência as referências expressas pelas ações e pelo senso comum, comumente não pensadas e não refletidas. Conceituando as palavras, entendemos melhor, nos situamos, pois as palavras são portadoras de significado. Fique conosco. O Filosofando sempre estará abordando assuntos do seu interesse em todos os momentos, para que nós possamos compreender sempre mais e melhor a filosofia espírita, não é mesmo, Márcia? Sim, sem dúvida. E essa questão do preconceito é importantíssima, que seja mesmo bastante esclarecida, porque é um dos problemas maiores, né, que a humanidade enfrenta para a sua evolução. E não somente isso, muitas vezes, quando a doutrina espírita ela é explicada, explicitada em seus detalhes, muitas vezes as pessoas que não concordam com a autoridade que a doutrina espírita tem sobre a nossa moral, e ela tem autoridade sobre a nossa moral, não concordam, então não aceitam o espiritismo. Mas nós aceitamos, porque nem sempre a pessoa está preparada para poder aceitar aquilo que os ensinamentos e a educação que os espíritos nos colocam, né? Nós estamos num projeto de vida que é o desenvolvimento do nosso espírito imortal para a regeneração. Nós estamos num processo de ascensão do nosso espírito. Se nós não deixarmos para trás todos esses modismos, todos esses estímulos que nos chumbam ao planeta Terra, todas as coisas que nos ligam apenas e tão somente aos nossos instintos, instinto sexual, instinto de sobrevivência, e que exacerba o orgulho, egoísmo e tantas outras coisas que nós precisamos nos livrar, sem dúvida nenhuma que nós não vamos ascender para um outro plano evolutivo. Nós vamos fazer jus, sim, a um plano compatível à nossa rebeldia de não queremos evoluir. E é o que está acontecendo hoje, Márcia. Se nós observarmos bem o que está ocorrendo no mundo, a divisão entre pessoas, entre grupos de pessoas, está muito claro. Aquele ensinamento de Jesus, de muitos os chamados e poucos os escolhidos, está em pleno andamento. Nós estamos vendo muitas pessoas sendo chamadas a uma postura diferenciada, de ética, de moral, de respeito à vida, de respeito ao outro, de respeito à natureza. E aqueles que malbaratam tudo aquilo que nos cerca, toda a vida, não é, que está à nossa volta, e só querem saber do seu prazer, da satisfação dos seus instintos, do seu poder sobre a natureza e tantas outras coisas que trazem malefícios imensos à nossa vida. Nós estamos vendo a divisão na linguagem bíblica das cabras e das ovelhas, né? Nós somos ovelhas, o movimento espírita, o espiritismo em si, sim, mas não ovelhas pacíficas. Nós somos ovelhas criteriosas, aquelas que discutem, que criticam com base no conhecimento e que não servem às ideias que criam obstáculos ao nosso crescimento moral e ético.
Se nós formos observar, por exemplo, um país que está agora, nesse exato momento que estamos agora gravando este programa, que é os Estados Unidos, que vai escolher no dia de hoje o seu próximo presidente. Fica muito clara a divisão do povo americano com relação a essas posturas que eu mencionei. O Brasil também está passando por essa divisão, também ficou muito claro para nós as opções de cada pessoa. Não que as pessoas estejam sendo divididas entre boas ou más, né? Isso não existe. O mal, os espíritos já disseram que é a ausência de conhecimento, é a ignorância de valores intrínsecos à alma humana e tudo mais, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que nós estamos num processo de crescimento doloroso, não é? E violento. Kardec já dizia lá na Gênesis, você se lembra, Márcia, sobre o nosso momento, que seria a luta das ideias. A luta das ideias pode levar à guerra, não é? Se nós não controlarmos essa necessidade, muitas vezes, que nós temos de expandir o nosso pensamento, em detrimento dos interesses da coletividade, nós estaremos fomentando desequilíbrio e não paz. Bem, nós continuaremos com esse assunto nos próximos programas e agora temos que ir finalizando este, porque nós estamos já no limiar do nosso tempo e antes eu gostaria de fazer aquele costumeiro convite a todos os nossos telespectadores e internautas. Associem-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para o 0800 12 18 38 ou faça uma colaboração esporádica através do site Amigos da Boa Nova /Espiritismo SOS. E fica aqui também o convite para que estejam conosco na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!